Olá, alunos. Vamos para a terceira e última parte da aula de hoje, tá? Então, nessa última parte, eu vou introduzir para vocês, o grupo dos dinoflagelados, que, como eu falei na parte introdutória, faz parte da linhagem dos alveolados, tá? Essa linhagem dos alveolados é uma linhagem de grande complexidade intracelular, nós vamos estudar aí ao longo das próximas aulas, e é um grupo que a gente divide em 3 aulas. Então, eu vou começar hoje e vocês vão ter uma aula sobre o grupo de epicomplexa e outra sobre o grupo dos ciliados nas próximas semanas. Os dinoflagelados, assim como todo bom grupo, tem vários nomes, tá? Vocês já devem ter percebido isso, que dependendo da bibliografia que vocês consultam, você pode encontrar esse grupo sendo chamado de dinoflagelata. Se você pegar os livros de botânica, você pode ver o grupo sendo chamado de pirrófita ou dinófita. Enfim, tem outros nomes aí, tá? Mas dinoflagelata é um nome que eu acho que é mais fácil de vocês gravarem, tá? É um grupo muito, muito peculiar, tá? Ele, assim como as diatomáceas, dinoflagelados podem formar eventos de maré vermelha, que é o que vocês estão vendo aqui nessa foto, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre maré vermelha. São organismos unicelulares, mas que podem formar colônias, como é o caso disso aqui, dessa foto aqui. E você tem, dentro dos dinoflagelados, formas que são fotossintetizantes, que têm cloroplastos, e formas que não são fotossintetizantes. Além disso, ele é um grupo que pode produzir toxinas, assim como as diatomáceas, e podem apresentar bioluminescência. Tá? Então, vamos apresentar alguns exemplos desse grupo para vocês. Então, o nome desse grupo, né, que é mais comum, tem esse radical dínio, que vem do grego, quer dizer girar. Isso tem a ver com a capacidade de movimentação dessas células, que muitas vezes elas nadam e elas giram sobre o seu próprio eixo, tá? Vou mostrar para vocês, vou explicar melhor isso mais adiante. Se você juntar essa terminação fíton, quer dizer planta, então dinofita, que é o termo usual na botânica, tá? Ou então dinomastígio, né? Mastígio quer dizer chicote e está se referindo ao flagelo desse grupo, que é utilizado, dinomastigota é utilizado, por exemplo, na zoologia. Então, esse é um daqueles grupos que, como tem formas com cloroplasto e formas sem cloroplasto, ele foi estudado por ambas as áreas. Ele foi estudado por botânicos e foi estudado por zoólogos, e as duas áreas acabam adotando nomes e terminologias muitas vezes que diferem, tá? Por isso essa confusão de nomes que a gente vê. Independente disso, é um grupo monofilético, tem cerca de 2.000 espécies atuais descritas, tá? E a sua principal ocorrência é no plâncton marinho, assim como as diatomáceas, mas também existem algumas formas, algumas espécies de água doce, tá? Ele tem uma incrível diversidade de formas de nutrição, eles podem ser fotossintetizantes ou heterotróficos, como eu já mencionei. Eles podem, inclusive, ser mixotróficos, ou seja, fazer as duas coisas. Eles têm, essa aqui é um exemplo, isso aqui é uma fotografia de microscopia eletrônica de transmissão, em que ela mostra, isso aqui é uma célula de dinoflagelado, tá? Com seus cloroplastos, isso aqui são cloroplastos, né? Tem vários cloroplastos na célula, mas ao mesmo tempo que esse organismo é capaz de fazer fotossíntese, ele também está predando, então ele é um predador, ele tem uma espécie de uma estrutura aqui que é chamada de tentáculo, e ele prendeu aqui uma célula que ele tá se alimentando, que ele está predando, e ele está sugando o conteúdo, dá para ver aqui a parede celular dessa célula,
e ele está sugando o conteúdo celular e formando um grande vácuo digestivo, tá certo? Então, ele está fazendo fotossíntese, mas ele está predando outros organismos também. Então, esse é um típico mixotrófico, tá? Ele pode variar a sua forma de nutrição. E tem aqueles que são heterotróficos mesmo, que não têm cloroplastos, e aí a gente tem toda uma variação, desde aqueles que têm um hábito de vida osmotrófico, que vai absorver substâncias do meio, vai atuar às vezes como decompositor, alguns são parasitas e muitos são predadores. Bom, eles são, alguns desses organismos são predadores extremamente vorazes no mundo microscópico. A gente vai ver isso, alguns grupos unicelulares têm uma capacidade de predação bem impressionante, tá? Eles conseguem se alimentar, às vezes, de organismos maiores do que eles, que é o caso aqui desse exemplo, onde um desses dinoflagelados capturou aqui uma colônia de diatomáceas, então, que a gente acabou de ver na parte anterior, aquelas diatomáceas coloniais que têm esses grandes espinhos silicosos, e, obviamente, ele não tem condição de englobar tudo isso aqui e levar para dentro da célula, mas ele joga um grande vácuo digestivo que engloba esse filamento, digere esse filamento e puxa para dentro o conteúdo digerido e larga para fora o esqueleto de sílica, tá? Então, só para vocês, isso aqui é um esqueminha, mas só para vocês verem que isso não é invenção de nenhum ficcionista. Aqui a gente tem uma foto desses organismos predando diatomáceas coloniais, né? Então, aqui é a célula do dinoflagelado, e ele lança para fora um grande vácuo digestivo e vai digerir. Isso aqui é uma diatomácea colonial. Aqui é a mesma coisa, um outro dinoflagelado também com seu grande vácuo digestivo, englobando uma colônia de diatomáceas. Bom, esses organismos, eles são tipicamente unicelulares, como eu já falei, alguns formam colônias, mas as colônias são bastante simples e não tem uma fixação muito forte das células, então elas facilmente podem se romper. Então, formam pequenas cadeias de células, como essas daqui, que eventualmente podem se romper e viver de forma individual. E já dá para perceber aqui que essas células têm morfologias também bastante variadas. Então, aqui nós temos uma em forma de meia-lua, essa aqui já tem uma forma bastante particular, né? Então, tem variações bastante relevantes nessa morfologia. Então, vamos entender a célula típica de um dinoflagelado, tá? E daí também entender essa questão do nome. Então, tipicamente, os dinoflagelados têm 2 flagelos, tá certo? Lembrando, isso aqui é dos alveolados, então já não tem aquela ideia, não tem aquela característica de flagelos heterocontes, que nem nós vimos nos grupos anteriores, tá? Então, esse aqui já é outro grupo. Então, lembrando que a característica típica dos alveolados é a presença de alvéolos, que eu vou mostrar para vocês que os dinoflagelados têm. Mas uma célula típica de dinoflagelado, ele tem um flagelo longo, tá? Que a gente chama de longitudinal, e um flagelo que fica ao redor da célula, tá? Que a gente chama de flagelo transversal. Tá? Como se fosse um cinto de uma calça, tá? Ele fica ao redor da célula. E esse flagelo, quando ele bate, esse flagelo transversal, ele faz com que a célula gire. Então, essa célula, à medida que esse flagelo bate, essa célula gira sobre o seu próprio eixo. Daí o nome, né, díneo, de girar. E esse flagelo... esses 2 flagelos, eles normalmente se alojam em sulcos na célula. Então, tem um grande sulco central, que a gente chama de cíngulo, tá? E um sulco longitudinal. Então, esses flagelos ficam alojados nesses sulcos. Então, tipicamente, essa célula é uma célula típica de dinoflagelado. E essas formas estranhas que a gente vê, elas são devido à presença de placas celulósicas. Tá? Então, essas
placas celulósicas, aqui dá para ver bem, isso aqui é uma microscopia de transmissão, a gente vê claramente aqui os dois sulcos, aqui no caso os flagelos foram perdidos, né, esse material foi fixado e os flagelos foram perdidos, mas a gente vê muito bem o sulco transversal e o sulco longitudinal, onde esses flagelos se alojam. E dá para ver que essa estrutura é formada por plaquinhas, né, que são essas placas celulósicas, tá bom? Aqui também outras fotografias de microscopia eletrônica de varredura, mostrando aqui o sulco transversal com o flagelo transversal, alojado nessa região que a gente chama de símbolo, tá? Aqui é a mesma coisa, uma outra célula mostrando aqui o flagelo transversal, que quando bate, quando ele vibra, ele faz com que a célula gire. E aqui o sulco longitudinal, onde está saindo o flagelo longitudinal. Além disso, os dinoflagelados podem apresentar formas sem essas placas de celulose, e aí eles vão ter formas um pouco mais variadas, que podem lembrar uma bexiguinha, como é o caso dessa Noctiluca, que não tem as placas de celulose, então é uma célula com uma morfologia bastante diferente. Pode apresentar formas ameboides, podem formar cistos variados, podem formar formas cocoides. Então, assim, vocês percebem que a morfologia nesse grupo também é muito variável. E ela pode variar dentro do ciclo de vida do mesmo organismo. Então, na verdade, essas 4 fotos que a gente está vendo aqui, a célula típica do dinoflagelado, com os seus 2 flagelos, né, com o símbolo, flagelo longitudinal, transversal, etc., placas de celulose, e essas formas ameboides, cocoides, etc., são todas fases do ciclo de vida desse mesmo dinoflagelado, Pfisteria piscicida, tá certo? Então, vocês veem que dentro do ciclo de vida podem existir vários tipos celulares. Então, essas plaquinhas de celulose, elas são de formato fixo, tá? Então, quando você pega uma espécie, você consegue, inclusive, numerar os taxônomos desse grupo, eles fazem uma espécie de modelo 3D e numeram e nomeiam cada uma dessas plaquinhas. E dependendo da forma e do número e da disposição dessas plaquinhas, eles caracterizam a espécie, tá? Esse conjunto de placas celulósicas podem ser chamadas de teca ou de anfiesma. Então, lembra que eu falei que frústula era o nome da carapaça das diatomáceas? Nos dinoflagelados, essa teca é chamada de anfiesma, tá? E o que é interessante é que essas placas de celulose, elas não estão do lado externo da célula, não é uma parede celular em que a parede é externa à célula. Não, essas placas de celulose, elas estão dentro da célula, elas estão justamente dentro daquela rede de alvéolos que tem nos alveolados, tá? Eu vou mostrar um esquema melhor. Então, são placas que estão internamente às células, tá? Mas que a gente consegue que dá um formato rígido à célula e que a gente consegue identificar usando técnicas de microscopia e variáveis. Então, aqui é uma microscopia de luz mostrando também as plaquinhas nesse outro grupo aqui, tá bom? Tá, então, a gente sabe que os dinoflagelados estão nos alveolados e que eles têm essa rede de alvéolos. E nessa rede de alvéolos, você pode ter a presença de placas de celulose, tá certo? Formando a tal da anfiesma. Se você tem placas de celulose logo abaixo da membrana plasmática, né, você precisa também ter regiões onde a célula possa tomar para dentro alguma coisa que ela precise e possa jogar para fora outras coisas. Então, nos dinoflagelados que apresentam anfiesma, você tem regiões, tá, que é o que está mostrando essa microscopia eletrônica aqui, que permitem com que coisas que estão dentro da célula possam ser jogadas para fora. Você tem uma interrupção aqui no sistema alveolar, tá? Então, aqui a gente tem o lado externo da célula, a membrana
plasmática aqui, logo abaixo da membrana plasmática, o sistema alveolar, cada um com uma plaquinha de celulose, certo? E entre essas placas existem poros por onde, por exemplo, são lançados alguma coisa. Nesse caso aqui, tá mostrando o que a gente chama de extrusoma. Extrusomas são vesículas que lançam para fora da célula alguma coisa. Elas podem lançar toxinas, elas podem lançar mucos, elas podem lançar o que a gente chama de tricocistos, que são pequenas lancinhas proteicas que vão muitas vezes ajudar na defesa ou dessas células ou na predação, tá? Então, lembra que eu falei no início que alveolados são organismos unicelulares que apresentam uma grande complexidade intracelular. Então, eles apresentam uma série de características de organelas, de estruturas intracelular muito variadas. Essas vesículas que lançam, então, coisas para fora da célula, a gente chama de extrusoma, ou seja, uma vesícula que extrui alguma coisa, que põe para fora da célula alguma coisa. E vocês vão ver isso em aula prática com ciliados, né? A gente vai fazer com que os ciliados lancem tricocitos ou mucocistos para fora, e aí vocês vão poder observar isso em aula prática, é bem interessante. Então, aqui um detalhe, né, mostrando exatamente aquilo que eu estava explicando, aqui é o exterior da célula, a gente tem a membrana plasmática, tá? Abaixo da membrana plasmática a gente tem os alvéolos, aqui dá para ver bem a membrana dos alvéolos aqui, tá? E dentro desses alvéolos a gente tem as placas de celulose. Onde você não tem interrupção, você vê que as placas de celulose, elas se ajustam perfeitamente. Aqui você tem um alvéolo, aqui você tem outro alvéolo, cada um com a sua plaquinha de celulose. Mas, em alguns pontos, você tem uma interrupção desse sistema, tá? Então, aqui você tem um alvéolo com uma placa, um outro alvéolo com outra placa, e aqui você não tem placa, permitindo com que a célula possa trocar coisas com o ambiente externo. Bom, os dinoflagelados que têm cerca mais ou menos de metade das espécies são fotossintetizantes, eles têm cloroplastos complexos, então, como eu falei na parte introdutória, esses cloroplastos são derivados de uma alga vermelha, que foi tomada como endosimbionte num processo de endossimbiose secundária, só que os dinoflagelados têm um cloroplasto tipicamente com 3 membranas, tá? Então, a quarta membrana que a gente vê em diatomácea, por exemplo, ou nos heterocontes, nos dinoflagelados, essa quarta membrana foi eliminada, foi perdida, tá? Como eu já tinha mencionado também na parte introdutória, eles têm clorofila A, clorofila C e vários outros pigmentos acessórios, incluindo beta-caroteno. E eles têm reserva de amido e de óleos também. Então, lembrando que esses organismos também são tipicamente plantônicos. Bom, é interessante pensar que dinoflagelados, o cloroplasto típico dos dinoflagelados, acho que vocês estão percebendo pelas fotos, eles têm essa coloração meio amarelada, dourada, laranjada, enfim, uma coloração que é em função da presença de um pigmento chamado peritinina, que é característico dos dinoflagelados, que eles possuem em grande quantidade, que tem essa cor meio amarelada, alaranjada. Mas nem todos os dinoflagelados têm coloração. Alguns dinoflagelados são atípicos, eles têm um outro tipo de pigmentação, que é o caso desse dinoflagelado, que essa aqui é uma foto espetacular, né, com a baleia e seu filhote, nadando numa maré vermelha, que não é vermelha, obviamente, é uma maré verde, mas é uma floração de um dinoflagelado chamado Leptodinium viride, tá? O nome da espécie viride se remete a essa cor verde. Então, o que aconteceu nos dinoflagelados? Nos dinoflagelados, lembra que eu falei que
o cloroplasto dos dinoflagelados típico é derivado de uma endossimbiose secundária com uma alga vermelha. Mas alguns dinoflagelados perderam seus cloroplastos e são, então, heterotróficos, tá? E outros dinoflagelados fizeram outras endossimbioses, tá? Então, outros eventos de endossimbiose que deram origem aos seus cloroplastos. Então, por exemplo, essa linhagem aqui de Dinophysis, o seu cloroplasto é derivado de uma alga chamada Cryptomonas. E as criptomonas já tinham um cloroplasto secundário. Então, se o cloroplasto primário é derivado da endossimbiose com uma cianobactéria, o cloroplasto secundário é derivado de uma endossimbiose entre um eucarioto e outro eucarioto fotossintetizante. No caso dos dinoflagelados, alguns têm o que a gente chama de endossimbiose terciária, tá? Ou seja, ele obteve o seu cloroplasto de uma endossimbiose com um organismo que já tinha um cloroplasto secundário, tá? Existem outros exemplos, tem alguns dinoflagelados que tomaram como cloroplasto outros grupos de algas, e tem, no caso desse daqui, do Leptodinium viridis, ele tomou como cloroplasto uma alga verde, tá? Então, vocês percebem que os dinoflagelados, eles têm essa capacidade tanto de tomar novos endosimbiontes, sendo que alguns desses acabaram servindo como cloroplastos, e ao mesmo tempo eles são muito propensos, eles têm muitas relações onde eles são endosimbiontes, e eu vou mostrar alguns exemplos disso. Então, é um grupo bastante peculiar nesse sentido, tá? Eles têm também uma organização celular bastante particular. Eles têm o que a gente chama de núcleo mesocariótico. Então, esse termo mesocariótico, ele é aplicado para dinoflagelados e depois ele é aplicado para outro grupo de organismos, que são as euglenas, que vocês vão ver, mas é um núcleo onde você tem cromossomos permanentemente condensados. Então, isso aqui é uma microscopia de varredura. A gente tem aqui o grande núcleo central, dá para ver os cloroplastos aqui, e esse núcleo, essas bolinhas pretas que vocês estão vendo aqui, são os cromossomos. Lembrando que na maioria dos outros grupos de organismos, os cromossomos, eles só se condensam no momento da divisão celular. Nos dinoflagelados, eles estão permanentemente condensados. E muito possivelmente a transcrição, ela é ativada com descondensamentos específicos a cada momento, tá? Então, é um núcleo muito peculiar, eles têm muito DNA, uma célula de dinoflagelado pode ter 64 vezes mais DNA do que uma célula humana, tá? Além disso, eles não têm estonas, né? Lembra lá no início, quando a gente falou sobre caracterização de eucariotos, que tem estonas, etc., os dinoflagelados não têm estonas típicas, eles têm um outro conjunto de proteínas diferentes que se associam a esse DNA, tá bom? Então, esse organismo, como eu falei, ele tem uma estrutura bastante peculiar dentro dos eucariotos. Como que se dá a reprodução dos dinoflagelados? A reprodução, ela é feita por divisão celular, tá? E assim como as diatomáceas, cada célula filha vai levar um conjunto de placas diferentes. Então, se você pegar uma célula como essa, que é uma morfologia bastante assimétrica, com 3 grandes projeções, na hora que essa célula se dividir, a célula filha leva uma parte das placas celulósicas, a outra leva a outra parte, e elas vão recompor exatamente as placas que estão faltando, tá? Então, é assim que esses organismos se dividem, tá? Esse é um ciclo de vida, tá? A gente brinca que isso aqui era questão de prova, mas é brincadeira mesmo, tá? A bem da verdade, muitos desses organismos unicelulares, a gente conhece poucos ciclos de vida, né? Não são todos que a gente consegue manter em laboratório,
E particularmente esse grupo, que é a Pfisteria obscicida, essa espécie, ela tem 12 estágios diferentes no seu ciclo de vida, pelo menos, tá, conhecidos. E é aquele grupo que eu mostrei para vocês a foto, que tem vários tipos celulares. Então, a gente tem a célula típica dos dinoflagelados, com seus 2 flagelos, a gente tem formas ameboides, a gente tem diversos tipos de cistos que ocorrem aqui nesse organismo. E esse organismo, acho que vocês olharem aqui o nome, piscicida quer dizer matador de peixes, tá? É exatamente o que ele faz, ele é um organismo que ele fica encistado no substrato, na hora que passam os peixes naquela região, que entram cardumes naquela baía, ou enfim, na região onde ele está, rapidamente esses cistos eclodem, e eles podem, então, atacar esses peixes e causar lesões, ferimentos nesses peixes. Eu acho que eu não tenho mais a foto, tá? Mas eles podem causar lesões nesses peixes e, com isso, os peixes acabam morrendo. Além disso, esse grupo produz uma toxina muito forte, uma neurotoxina que é volátil. Ela é liberada e ela pode passar para a fase gasosa, pode passar para o ar, né? Inclusive, os 2 pesquisadores que começaram a trabalhar com esse dinoflagelado, eles cresciam esse organismo em laboratório, os 2 acabaram morrendo depois de alguns anos por causa dessa toxina, porque eles não sabiam, ninguém sabia dessa toxina, e à medida que se foi estudando, que se foi verificando, no final os pesquisadores acabaram morrendo em função de trabalhar com esse organismo. Então, ele é extremamente tóxico e é um dos eucariotos que tem que se trabalhar com um nível de biossegurança aí extremamente elevado. Então, aqui, de novo, fotos dos tipos celulares que a gente encontra nesse ciclo de vida. Todas essas formas celulares são fases do ciclo de vida desse dinoflagelado. Tá? Então, entrando agora nos aspectos ecológicos, como eu mencionei lá no início, algumas espécies, cerca de 30 espécies, são bioluminescentes, tá? A maioria dessas espécies bioluminescentes são também organismos fotossintetizantes, e ninguém sabe muito bem qual é a função dessa bioluminescência. Alguns pesquisadores acham que é um mecanismo de defesa. A bioluminescência, ela só ocorre no período noturno, o que faz sentido, porque a célula gasta uma energia, ela tem que produzir essa enzima, a luciferase, tem que produzir o substrato, tá? E não faria sentido gastar essa energia para ter bioluminescência no período diurno, onde ela seria completamente invisível, né, não faria nenhum efeito. Então, a bioluminescência ocorre no período noturno, e ela é muito intensa, tá? Quem já viu, não esquece nunca mais. Então, isso aqui é um frasco de cultura, se você sacudir, ele fica inteirinho, azul, brilhando, é espetacular. E quem já foi no mar à noite, que nadou, bateu a mão na água e viu aqueles pontinhos luminosos, é a bioluminescência, justamente, de dinoflagelados, tá bom? No final dessa aula tem uma foto de bioluminescência no ambiente marinho à noite, para vocês verem. Eles fazem, dinoflagelados são conhecidos por serem simbiontes de vários organismos. Eu não vou aqui ficar dando N exemplos, só queria dar um exemplo que certamente vocês também já ouviram falar, que são as zooxantelas. Zooxantelas são dinoflagelados, tá? E no caso aqui, são dinoflagelados que se associam a corais. Então, os corais, eles têm esses dinoflagelados alojados em vesículas, nos seus tentáculos, e eles têm uma dependência dessas zooxantelas. Quando a gente fala em branqueamento de corais, significa que algum desbalanço aconteceu, e esses corais, eles eliminam esses endosimbiontes, e muitas vezes eles acabam morrendo, né?
Então, esses dinoflagelados, essa associação com corais é bem conhecida e muito bem estudada. Outro aspecto ecológico importante é a formação de marés vermelhas, né? Então, aqui dá para ver uma enorme maré vermelha, dá para ver um barquinho aqui, essa realmente tem uma coloração vermelha, mas o que a gente chama de maré vermelha é uma explosão populacional, onde as células começam a se dividir loucamente e formar grandes densidades e vão tingir a água do mar, da cor daquelas células. Então, nem toda maré vermelha tem cor vermelha, você pode ter uma maré vermelha verde, ou alaranjada, ou amarronzada, vai depender da cor do organismo que está se reproduzindo ali. E, na verdade, existem muitos estudos falando sobre maré vermelha, porque é um evento que pode ter danos muito relevantes no ambiente, né? E existem uma combinação de fatores que podem levar à formação de uma maré vermelha, desde uma alteração na temperatura, na quantidade de nutrientes, na salinidade, na quantidade de luz, etc. Então, normalmente é uma combinação de fatores que leva a uma determinada espécie começar a se dividir, tá? Então, marés vermelhas podem ser ocasionadas por diferentes tipos celulares, diferentes tipos de organismos. Então, diatomáceas formam marés vermelhas, dinoflagelados são bastante comuns, tá, nesses eventos de maré vermelha, mas outros grupos de algas também podem formar marés vermelhas. Até mesmo macroalgas, algumas algas multicelulares podem também se proliferar de uma forma descontrolada e formar grandes manchas de algas nas regiões oceânicas, tá? Os dinoflagelados, eles têm essa capacidade de formar cistos. Então, lembra que eu expliquei? Cisto é uma parede celular, realmente é uma estrutura externa à célula, tá? Que a célula fica protegida lá dentro, tá? Desse cisto, e esse cisto se forma uma estrutura que a gente chama de resistência, tá? Então, dinoflagelados, é muito comum eles terem essa capacidade de encistar, e o que acontece é que esses cistos ficam dormentes no sedimento, podem ficar lá por muito tempo, até que as condições favoráveis ocorram, e aí, rapidamente, essas células saem desses invólucros, né, dessas carapaças, e começam a se reproduzir, né? Então, muitas vezes você tem esses cistos no sedimento, de repente ocorre uma mudança de temperatura, ou vem uma água mais rica em nutrientes, e isso desperta essas células, e elas então vão se dividir numa velocidade vertiginosa, formando essas grandes florações. O que a gente sabe é que está tendo um aumento de eventos bastante significativo no mundo todo, de eventos de maré vermelha. E isso tem a ver com muitas coisas, com muitas alterações, desde mudanças climáticas, aumento da poluição orgânica em ambientes costeiros, o transporte de carga por navios, né? O navio, muitas vezes, esses grandes navios, eles não podem navegar vazios, então o navio tem que encher tanques de água para poder se equilibrar. Então, muitas vezes eles atravessam o oceano com esses tanques de água cheios, chegam no outro porto do outro lado do oceano, do outro lado do mundo, jogam essa água fora e vão carregar sua carga. Então, com isso, eles podem transportar cistos de dinoflagelados de um lado para o outro, e eventualmente esse cisto caindo ali naquela região, se ele achar condições propícias, ele pode rapidamente causar uma maré vermelha, tá? Essas marés vermelhas, elas têm, como eu falei, podem ter efeitos catastróficos no ambiente, matando peixes, mamíferos marinhos, aves que se alimentam muitas vezes de peixes contaminados. Algumas dessas dinoflagelados produzem toxina, tá? Ou a quantidade de células na água é tão grande que elas consomem todo o oxigênio, então isso pode ter
um efeito catastrófico no meio ambiente, às vezes, na região onde aquela maré vermelha está ocorrendo, e se elas produzem toxina, cerca de 60 espécies de dinoflagelados são sabidos como produtores de toxinas, tá? Essas toxinas também podem entrar na cadeia alimentar e matar tanto os animais quanto humanos, tá? Aqui é uma foto de 2017 de uma grande maré vermelha que ocorreu no litoral sul do estado de São Paulo, tá? Então, desculpa, litoral norte, né? Então, isso aqui é em Caraguatatuba, então dá para perceber as manchas no mar desse evento. Então, esses eventos estão aumentando a cada ano, tá? Essa aqui é uma mancha, acho que foi esse mesmo evento, no dia, lá no fotografado no Cibimar, dá para ver bem essa coloração amarronzada na água do mar. Essa aqui é uma pequena maré vermelha no nosso laguinho aqui da Botânica, então a gente coletou e era mesmo um dinoflagelado de água doce, tá? Então uma pequena evento de maré vermelha também ocorrendo aqui no ambiente de água doce. Então, também espero que a gente em breve possa ministrar aula prática para vocês. Vocês vão ver uma célula de Serráceum, que é uma célula fixada que nós temos. Vocês vão poder ver esse sulco transversal e o sulco longitudinal. E também a gente espera poder mostrar para vocês algum material vivo, para vocês conseguirem ver esse movimento de natação, de rotação dessas células. Esse aqui é um caso de Symbiodinium, que é uma zooxantela isolado de coral e que o pessoal do Instituto Oceanográfico mantém em cultura. Então, a gente espera poder mostrar isso para vocês nas aulas práticas, tá bom? Então, só para encerrar essa aula com esses 3 vídeos, aqui é uma foto de um evento de bioluminescência, fotografado aí, na verdade, esse aqui eu não sei exatamente de onde veio essa foto, mas não é no Brasil, mas dá para perceber a intensidade dessa bioluminescência à noite. Se vocês procurarem no YouTube, tem vários vídeos mostrando o pessoal surfando à noite em ambientes em que você tem esses eventos de bioluminescência, tá? Tem também um filmezinho bem curtinho que vocês podem assistir, e na Tree of Life, o Tall Web, né, que é Tree of Life Web, tem também informações bastante interessantes sobre os dinoflagelados, mas aqui é em inglês, tá bom? Então, com isso, a gente encerra essas 3 aulas de agora.